segundo ano, tudo bem? Estamos aqui agora para nossa aula de geografia. Hoje é dia 1º de outubro. Vamos falar sobre o comércio e a prestação de serviços, tá bom? Página 111 até a 114. Depois a gente pula a 115, faz a 116 e a 117. Vamos lá? Aqui estamos então, turminha, o comércio e a prestação de serviços. O que será isso? Vamos ler com bastante atenção? Olha lá. O comércio está relacionado à compra e à venda de mercadorias. A distribuição do que é produzido, tanto no campo quanto na cidade, é realizada pelo comércio. Muitas pessoas em todo o mundo trabalham em farmácias, mercados, feiras, padarias, lojas, entre outros. Então, pessoal, tudo que é produzido nas fábricas, tudo que é feito, é vendido, é comercializar, é vender, ok? É vendido aí por um estabelecimento, por uma loja, por um comércio. Comércio é o lugar onde vende qualquer produto. Pode ser roupa, pode ser remédio, pode ser brinquedo, tá bom? Pode ser alimento, certo? Olha lá. A prestação de serviço está relacionada a algo que não podemos tocar, pois está ligada ao conhecimento dos profissionais. Olha aí. Por exemplo, um médico que cuida de seus pacientes, o professor que ensina os alunos, os bombeiros que apagam fogo em incêndios. Então, o que está dizendo aí? Que para se oferecer um serviço, seja um comércio, uma venda de alguma coisa, ou qualquer outro tipo de serviço, a pessoa tem que saber fazer aquilo. A pessoa tem que, muitas vezes, estudar para fazer aquilo. Não é qualquer pessoa que pode ser um professor, não é qualquer pessoa que pode ser um bombeiro, um médico, né? E até para prestar serviços nos comércios. Não é qualquer pessoa aí que se dá bem com vendas, né? Que consegue construir alguma coisa, fazer alguma coisa. Então, tem muito a prestação de serviço, você fazer alguma coisa para outra pessoa, né? Tem muito a ver aí com o seu conhecimento. Então, para você poder vender o seu serviço para alguém, você tem que conhecer o que você está fazendo. Se não, imagina só, né, gente? Ia virar uma bagunça, né? Olha lá. Temos a prestação de serviço na farmácia, ó, visita interna de farmácia em São Paulo e atendimento médico em Itaparica, desculpa, na Bahia. Seguindo aqui, agora já vamos começar a fazer atividade, hein, galera? Ó, tá escrito aqui o seguinte: assinale com C as imagens que correspondem ao comércio, a vendas, tá? E com P as imagens que correspondem à prestação de serviço. Então, ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse homem aqui da primeira foto, essa foto aqui, ó, esse homem aqui, ele está fazendo o quê? Vendendo tomates. Ele está vendendo os tomates. Então, comércio tem a ver com vendas. Então, eu vou colocar C ou P aqui. Ele está vendendo alguma coisa ou ele está fazendo algum serviço, ok? Então, se ele estiver vendendo, eu vou colocar a letrinha C. Agora, e aqui, ó? Esse moço está consertando, ele foi lá consertar o cano. Ele é um encanador, um eletricista, não sei exatamente o que é aquilo ali. Mas, enfim, ele está ali fazendo o trabalho dele, tá? Alguém contratou ele para poder arrumar esse caninho aí. Ele está vendendo alguma coisa, ele está trabalhando num comércio, vendendo um produto, ou ele está ali trabalhando, vendendo ali o que ele sabe fazer, o serviço dele. Então, eu vou colocar aqui a letrinha B, ele está prestando um serviço, ele está fazendo alguma coisa, né? Lá embaixo, a moça tá ali, ó, a jornalista tá ali entrevistando, né? Um rapaz. Até o câmera ali também está filmando. O trabalho aí da entrevistadora e do câmera é o quê? Ela vende o trabalho dela ou ela está prestando um serviço para a TV lá que contratou ela, para o jornal que contratou ela? Tá bom? Existe uma diferença entre comércio e prestação de serviço.
tá bom? Por exemplo, a Provocate, eu não vendo nada, eu não vendo produtos, eu não trabalho no comércio, mas eu presto um serviço para a escola, para o Sapiens. Eu vou lá e presto o meu serviço de professora. Eu vou lá e trabalho para a escola, eu ensino os alunos prestando serviço, demonstrando aí os meus conhecimentos, tá bom? Agora, se eu trabalhasse com o comércio, eu poderia estar vendendo algum produto, alguma roupa, algum alimento, tá bom? É um pouquinho diferente aí, tá? Só colocar P ou C aí nos quadradinhos do que é o que, combinado? Seguindo aqui embaixo, olha lá, ó. Agora que já viu diversas atividades econômicas nas quais os adultos trabalham e influenciam a rotina deles, destaque as peças do jogo da memória que estão no anexo 1 das páginas 175 e 177. Jogue com um colega e veja quem consegue formar mais pares. Esse joguinho faz em casa, tá bom? Joga aí com a mamãe, com os primos, com os colegas e depois me conta lá no Meet quem conseguiu fazer mais. Vou perguntar, tá bom? Continuando a leitura aqui, os impactos ambientais do trabalho no campo e na cidade. Olha lá, o trabalho faz parte da vida das pessoas há muito tempo. No início, o ser humano buscava meios de satisfazer suas necessidades, como saciar a fome, se abrigar e se defender dos animais, sem causar grandes impactos na natureza. Com o passar dos tempos, né, o ser humano passou a exercer atividades no campo e na cidade, gerando riquezas e produtos que contribuem aí para a sobrevivência das pessoas. Mas as atividades humanas interferem na natureza, portanto é preciso cuidar para que não se esgotem os recursos naturais e que o meio ambiente não seja poluído. A seguir, verifique alguns riscos relacionados a cada atividade. Então, olha lá, antigamente a gente não prejudicava muito o meio ambiente, mas hoje em dia, como nós crescemos muito, como nós estamos mais modernos, nós aí também estamos consumindo mais, então a gente acaba prejudicando um pouco mais a natureza. Olha aí, ó, uns dos exemplos. Vamos ver. Agricultura. Muitos agricultores realizam queimadas para aumento da área de plantio e elas provocam a erosão. Erosão é um desgaste, é gastar ali o solo e o desmatamento. Isso diminui a riqueza dos nutrientes do solo e a diversidade das plantas e animais da região. Além disso, há risco de contaminação da água e do solo com o uso de agrotóxicos. Então, olha lá, os agricultores, que são aqueles que trabalham com a terra, lembra que a gente estudou? Os agricultores são aqueles que plantam. Eles ajudam a gente a ter os alimentos, as matérias-primas para a gente poder se alimentar e fazer um monte de coisas, roupa, sapato, não é? Porém, se não for um agricultor aí consciente, se ele não fizer isso de uma maneira consciente, o que vai acontecer? Ele pode prejudicar e muito a natureza, com queimadas, com desmatamento, usando agrotóxicos. Agrotóxicos são como se fossem veneninhos, remedinhos jogados nas plantas para matar os bichinhos que estragam as plantas, tá bom? Então, muitas coisas podem, se o agricultor não é consciente, muitas coisas erradas aí, e pode ser muito ruim para a nossa natureza. Então, tem que ter consciência e fazer com carinho. Olha lá, a pecuária também, lembram da pecuária? A pecuária é aquele serviço que é aquele trabalho, né, que é diretamente em criar animais. A agricultura mexe com plantas e plantação e solo. Pecuária mexe com criação de animais, ok? Só animaizinhos. Então, ó, muitas vezes também são realizadas queimadas e desmatamento para o aumento da área de pastagem dos animais. Então, os pecuaristas às vezes também queimam os gramados para os bichinhos poderem pastar, para poder tirar lá a vegetação e eles poderem ter mais espaço.
Outros problemas ambientais são aumentos de gases nocivos no ar e a erosão, desgaste do solo provocado pela movimentação dos animais. Então, olha lá, ó, os animaizinhos que ficam soltos também podem aí ficar transitando em lugares que não eram para eles estarem, né? E aí prejudicando aí o solo de alguma forma. Então, olha quanta coisa aí os serviços aí, os trabalhos, né, podem interferir na natureza. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e ser muito consciente. E lá no extrativismo, que é tudo aquilo que a gente tira do lugar, que a gente tira da natureza, temos aí essas desvantagens. Olha aí, provoca alteração no modo de vida de diferentes espécies de animais, extinção de espécies de animais e vegetais e poluição e alterações no solo. Então, quando a gente tira lá, por exemplo, uma planta para fazer um remédio, tem muitos remédios feitos com plantas. Quando a gente retira ela em excesso, né, do meio ambiente, a gente pode causar extinção se a gente não replantar, se a gente não tiver consciência, né? E assim com os animaizinhos também, tá bom? Tem muitos animais aí que são protegidos, inclusive porque antigamente eles eram muito caçados para fazer casacos de pele, sapatos, essas coisas. E hoje em dia a gente quer muito mais preservar o animal, a vida na terra, do que ter aí um casaco bonito, um sapato bonito, né? Então a gente tem que ter consciência. E nas indústrias, o que as indústrias podem trazer de ruim aí para o nosso meio ambiente? Olha lá, indústrias. O desenvolvimento industrial trouxe o progresso a muitos países, mas também causou grandes problemas ambientais, como a poluição do ar pela fumaça, da água pelo despejo de esgoto nos rios e mares, sonora por causa do barulho, a poluição sonora, e a poluição do solo pela disposição incorreta do lixo. Então, olha aí como os trabalhos podem, quando não feitos com consciência, podem aí danificar e muito o meio ambiente. Olhem as fotos aí no campo, o mau uso do solo provoca grandes erosões. Erosões são esses buracões aí, tá vendo? Desmatamento nas florestas causando a extinção de espécies. Quando a gente queima lá, eles ficam sem casinha, ficam sem ter para onde ir e não acham alimento, também acabam morrendo, né? Essa foto é da floresta amazônica. E olha aqui, ó, na mineração podem ocorrer graves acidentes. Lembram lá de Brumadinho, de Mariana, olha lá, ó, como o rompimento da barragem de resíduos tóxicos em Brumadinho, Minas Gerais. Então, olha lá, ó, tinha uma fábrica que mexia lá com coisas, com minerais lá retirados do solo. Eles não tomaram cuidado, a barragem estourou e um monte de gente aí, infelizmente, faleceu e estragou uma boa parte aí da floresta lá do meio ambiente. Então, o ser humano aí tem que ter muita consciência. E lá na quarta foto, indústria de aço em João Monlevade, Minas Gerais, lançando gases tóxicos e poluindo o ar. Olha só. Então, o progresso também pode ser muito prejudicial, tá bom? Os tipos de trabalhos também. Continuando aqui, olha lá, para garantir a preservação do meio ambiente, é preciso usar técnicas de menor impacto ambiental, garantindo a manutenção das diversidades de plantas e animais e a renovação dos recursos naturais. Como que a gente faz isso? Olha lá. Converse com seus colegas sobre os problemas ambientais que existem no seu município. Depois escreva uma atitude que pode contribuir para resolver esse problema. Vamos fazer juntos essa na hora do nosso Meet, tá? A gente conversa lá e escreve junto. Combinado? Número 1, fazendo junto no Meet. Número 2, leia o texto a seguir. A industrialização é um processo que serviu para o desenvolvimento urbano da população mundial, do mundo inteiro. Mas, por ter acontecido muito rapidamente, tornou-se aí desorganizada e trouxe alguns sérios problemas ambientais. Foi o que a Pro disse. Como cresceu muito, ficou bagunçada,
As pessoas não tiveram consciência, queriam ganhar muito dinheiro e não cuidaram da natureza, o que não pode acontecer, né? Então, olha lá. Animais que antes moravam nas matas ficaram sem lugar para viver. Pequenos vilarejos foram removidos e deram lugar a indústrias. Então, olha lá o que acontece quando o crescimento industrial aí é muito grande e sem consciência, né? Prejudica animais, prejudica pessoas, prejudica o meio ambiente, prejudica todo mundo. O que eu vou fazer aqui? Olha lá. Sublinhe no texto uma consequência do processo da industrialização. O que aconteceu porque crescer a industrialização, pessoal, é quando cresce a quantidade de indústrias, de fábricas, né? Quando a produção de produtos fica muito grande e precisa de uma produção aí em alta escala, uma produção maior. Qual é que é a parte que diz o que aconteceu? Ó, animais que antes moravam nas matas ficaram sem lugar para viver. É uma consequência aí do que aconteceu com o aumento das indústrias, tá? Então já deu ajuda nessa aqui, tá bom, galera? E a número 3, nossa última lição, é o seguinte, vocês vão ligar, ó, ligue cada atividade aos impactos ambientais, né? Então, olha aí, ó, que elas podem causar. Lembra que a gente acabou de ler o que cada trabalho pode causar, cada atividade pode causar de ruim? A gente acabou de ler naquele textão ali em cima. Agricultura. O que a agricultura pode prejudicar o meio ambiente? Ela reduz a biodiversidade e a extinção de espécies animais e vegetais? E poluição? É isso que a agricultura faz? A agricultura ajuda no desmatamento, nas queimadas, na poluição do solo, da água por agrotóxicos? Será? Ou a erosão causada no caminho feito pelo gado? O gado fica andando lá, ó. O gado é o quê? Animaizinhos são o quê? Agricultura, pecuária ou extrativismo? É só lembrar do que a Pro acabou de ler para vocês, tá bom? Não lembra? Volta lá no textinho e lê. Aí você vai ligar o que cada uma dessas atividades aí podem trazer de ruim, de prejudicial para o nosso meio ambiente, tá bom? Muito tranquilo, respostinha tá lá no texto. Foi essa então a nossa aula segundo ano. Façam com carinho, com atenção, letra bonita, tá bom? Leiam o texto com atenção, que é matéria de prova. E até amanhã. Um beijo.